Boa noite a todos. Quero cumprimentar a quem está aqui na plateia nos prestigiando para a nossa 73ª sessão ordinária. Sejam todos bem-vindos ao nosso plenário. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de quórum. Quórum em número legal, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador José Ricardo que proceda à leitura de uma passagem bíblica. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, os que nos acompanham pela internet, meu boa noite. Salmo 128. Muitas vezes me atacaram, desde a minha mocidade. Diga-o agora, Israel. Muitas vezes me atacaram, desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso trabalhavam os pecadores, prolongaram a sua iniquidade. Ó Senhor, que é justo, contou as cervizes dos pecadores. Fiquem confundidos e recuem para trás, todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, a qual seca antes de ser arrancada, que não enche a mão do segador, nem os braços do que ata os feixes. E os que passaram não disseram, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Expediente. Coloco em discussão a ata da 72ª sessão ordinária, realizada em 17 de novembro de 2014. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Ato aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de matérias enviadas pela prefeita municipal. Projeto de lei 053/2014, que autoriza o executivo a celebrar contrato de fornecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública com a CPFL, em conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas nas minutas desse instrumento e do acordo operativo que são partes integrantes dessa lei, e o projeto de lei complementar 026/2014, que dispõe da autorização ao executivo para aquisição por compra de uma área de terras sem benfeitorias desmembrada de outra área a maior no distrito de Aparecida de Monte Alto, no valor de R$ 110 mil, visando a construção de casas populares. O projeto de lei 053, a prefeita manda uma mensagem requerendo que esse projeto seja liberado em regime de urgência de 45 dias. Coloco em discussão. Palavra, presidente. Senhor presidente, eu quero só solicitar aqui fala de minuta e também de acordo operativo, parte integrante do projeto de lei. Se tiver na casa, é importante que a gente tenha e que de imediato a gente possa estar verificando, né? Acho que isso vai agilizar para não virar objeto de discussão depois aqui, né? Minuta. Não precisa ser agora. Amanhã a gente pega isso aqui, é importante, né? A minuta, é importante o acordo operativo, até a gente poder tomar pé da situação. Obrigado. Pois não. Projeto da CPFL, aqui fala que existe um acordo, existe uma minuta, né? Então é importante, se o anexo estiver na casa, é importante chegar para a gente. Obrigado. Tá, coloco agora em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Mensagem aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei complementar será encaminhado para as comissões competentes para os pareceres. Ofício 297/2014, enviando respostas aos pedidos de informação, 137, de autoria do vereador Gerp. E ofício 300/2014, enviando respostas aos pedidos de informações. Está em ordem, Gerp, mas correto. Obrigado, Júlio. Ofício 300/2014, enviando respostas aos pedidos de informação 132/2014, 133, 135, 136, todos de autoria do vereador Gerp. E ofício 304/2014, solicitando prazo para prorrogação do envio de resposta
aos pedidos de informação 139, 142, 143 de 2014 e o balancete da municipalidade relativo ao mês de outubro de 2014. Nós teremos agora, nesse momento, homenagem para a entrega do título do policial padrão do ano. Essa homenagem nasceu do decreto 005/6, com alterações do decreto 005/11, 0014/14. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do histórico do policial Wagner Roberto Batista. O soldado Wagner tem contribuído não só com a redução dos indicadores criminais, mas também evitado a consumação de outros delitos, bem como tem obtido excelentes resultados na vida social, sempre motivado e bem relacionado junto aos seus pares e superiores, educado e atencioso com o público interno e externo, preocupado em atender sempre dentro dos padrões da filosofia comunitária. Presta relevantes serviços à nossa comunidade, pois, antes de ingressar na Polícia Militar, prestou serviços na Guarda Municipal de Monte Alto por cerca de 10 anos, dezembro de 1991 a dezembro de 2001, sempre demonstrando eficiência no cumprimento de suas responsabilidades, agindo com determinação em todas as situações que lhe foram apresentadas, além de estar sempre buscando o aperfeiçoamento, possuidor de várias qualidades como noção exata do cumprimento do dever, disciplina, pontualidade, dedicação, boa vontade, entusiasmo e competência. Policial extremamente capacitado, de conduta ímpar, educado, responsável, imbuído dos mais alto senso de cumprimento do dever, profissional de estirpe ilibada, sempre fundamentado no cumprimento do dever, esforça-se além do que lhe é exigido, fato esse evidenciado no desempenho de suas funções diárias. Homem de espírito jovem, se mantém sempre alegre, irradia muita simpatia, sem prejuízo para a disciplina militar. O agraciado é reconhecido por seus colegas como abnegado, prestativo e de autocontrole emocional, além de se destacar pela sua disciplina, companheirismo e lealdade ao comando. Profissional altruísta não mede esforços para cumprir sua missão e em sua vida particular é sempre visto preocupado com seus constantemente e é observado buscando meios para levar conforto e amparo aos familiares. Excelente pai e companheiro, é um amigo compreensivo, presente e notável. Seus entes sempre tecem elogios à sua pessoa, inclusive pela extrema dedicação à sua profissão e família. Sua imensa capacidade de trabalho e reconhecimento profissional, mais uma vez fica demonstrada, não medindo esforços para isso, sempre buscando a perfeição e a eficiência nos serviços que executa. E o comando exorta a continuar trilhando por este caminho, de forma a ser um exemplo digno de ser seguido, merecedor do nosso respeito e da presente honraria. Assim, por justo merecimento, essa indicação é destinada a enaltecer a conduta profissional e dedicada ao agraciado, bem como servir de exemplo aos seus pares. Ao soldado PM Wagner, a Câmara Municipal de Monte Alto, através de seus vereadores, deseja que obtenha todas as vitórias de sua carreira e que obtenha outras graduações com o esforço que lhe é peculiar. Requeremos ainda que, do teor desta, seja enviada a cópia ao homenageado, para que esse tome conhecimento desses votos de parabéns e agradecimento, e também seja dado ciência ao comando do 1º Pelotão de Polícia Militar, sediado em Monte Alto, ao comando da 2ª Companhia de Polícia Militar, sediada em Jabuticabal, ao comando do 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Sertãozinho, e ao comando do Policiamento do Interior 3, sediado em Ribeirão Preto, São Paulo, e ao Comando Geral da Polícia Militar, para que essa manifestação do Legislativo Municipal, feita em nome do povo montealtense, conste em seus assentamentos.
Solicito agora ao homenageado que vem até o púlpito aqui, os policiais presentes também, para receber a homenagem. A Câmara Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto Legislativo 05 de 2006, outorga a Wagner Roberto Batista o título de Policial do Ano, no cumprimento do exercício de suas funções, a conseguir angariar a simpatia, a confiança, a admiração e respeito da comunidade local. Monte Alto, 24 de novembro de 2014, mesa diretora e todos os vereadores. Os demais policiais também, os amigos que estão aí, familiares, faz uma foto junto. Descer, vamos.
Agora, o policial homenageado vai fazer as suas considerações. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito feliz por ter realizado o trabalho durante o ano todo. Queria agradecer todos os policiais que trabalharam comigo durante todo o ano, em especial ao Cabo Júnior, que foi o que trabalhou mais tempo comigo. É uma honra estar aqui. Agradecer a presença do Capitão Celso e do Sargento Teodoro. Muitas dificuldades a gente passa durante 12 horas de serviço. Durante o ano todo, foram inúmeras ocorrências, mas com o prazer de, no final do dia ou do final da madrugada, chegar em casa e ter o sonho realizado de mais um dever cumprido. Só teria a agradecer a minha família, que está todo dia a dia comigo, e muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Agora, convido agora para fazer uso da tribuna livre o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, que solicitou aqui uma fala, o senhor Robson Lozano. Boa noite, presidente da Câmara Municipal, a qual eu cumprimento os demais vereadores. Nós pedimos o uso da palavra, que a gente não divide, a gente não tenta, a gente soma junto com a Prefeitura Municipal e junto com a Câmara Municipal a respeito dos funcionários públicos. Porque o interessado maior é nós, que somos servidores públicos, de carreira, aquele que o dia a dia serve a população montialtense nos demais serviços prestados pela Prefeitura. Em abril, nós desenvolvemos um documento aí, trouxemos para todos os vereadores a respeito daquela carta para que se cumprisse o acórdão junto com a Prefeitura, na qual todos os funcionários, secretários não, mas coordenadores, os cargos que não são de secretários, de diretores, fossem ocupados por funcionários de carreira, né, que dessem essa oportunidade para o funcionário de carreira. Né? Então, o MUFA vai estar explanando um pouquinho mais sobre essa carta, né? Porque nós ficamos magoados do seguinte: faz 20 anos que eu estou na prefeitura, passaram-se vários prefeitos dentro da prefeitura, e nós continuamos. Alguns voltaram como vereador, né? E nós continuamos como funcionários públicos. Então nós deveríamos ser um pouquinho mais ouvidos tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo. Ideias nós temos. Né? Nós visitamos, eu acho que os nobres vereadores também podem correr aqui do lado, na Prefeitura de Colina. Colina tem quase o mesmo número de funcionários que Monte Alto tem, e é uma cidade menor que a nossa. Hoje só tem uma indústria lá, que depois, acho que faz 5 ou 6 anos que está funcionando em Colina. Só que o funcionário de lá, ele é agraciado com algumas emendas que a Câmara Municipal fez. Ou seja, aquele que é pedreiro, nos seus horários que não está em trabalho, ele presta serviço para a Prefeitura e recebe como se fosse uma obra terceirizada. Foi mudado o Estatuto do Funcionário Público de Colina, foi mudado a lei orgânica do município para que aquele funcionário fosse agraciado com essas melhoras. Nós sabemos que é impossível hoje
uma prefeitura que nós estamos com um atraso salarial de 38%. Nós não estamos culpando a prefeita Silvia, porque se passaram-se vários outros prefeitos por aí e não deu essa chance para nós. Né? Porque até então não existia sindicato. O sindicato era esquecido, foi criado a associação para que o sindicato não exercesse a função legal. E na Constituição Federal, quem representa o funcionalismo público, quem representa a classe trabalhista é o sindicato. Né? Então tem várias ideias. O funcionário bom não pode pagar pelo aquele funcionário público ruim, que nós sabemos que em toda empresa, tanto a pública quanto a privada, existe aquele funcionário que não é valorizado por causa daquele mau funcionário. Né? Então, ideias nós temos, nós gostaríamos de ser ouvidos. Né? Foi aprovado agora o orçamento, o funcionário público, nós do sindicato, nós não sabemos quanto nós vamos ter de aumento, igual o ano passado. O ano passado teve aquela briga, graças a Deus nós conseguimos aí, aqueles 10%. Esse ano nós sabemos que não vamos conseguir aquilo, porque eu acompanho, tanto eu quanto a diretoria do sindicato, acompanha o crescimento, quanto que o município deixou de receber. Né? Mas a única coisa que nós sempre pedimos para essa Casa de Lei foi que nós fôssemos ouvidos, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E a única coisa que a gente escuta é quando vão no rádio e ainda colocam o nome do sindicato para que o funcionário fique contra o sindicato novamente. Sabe? Então a gente fica magoado, né? Às vezes aqui até na tribuna é citado o nome do sindicato. Então nós temos o nosso direito também de defender o funcionalismo público, nós não queremos nada pessoal. Né? Então o Mufa vai falar um pouquinho sobre essa carta, que eu acho que todos os vereadores têm ciência dessa carta aqui, porque nós fizemos acho que 2 ou 3 reuniões com vocês. Né? Mas muito obrigado, viu, presidente? Boa noite, vereadores, boa noite, internautas, público presente. Como o Robson disse, a gente fez a apresentação dessa carta para vocês numa reunião aqui atrás, numa sala, no mês de junho. E essa carta ela vem defender o funcionalismo público, porque ela se constitui em 3 itens fundamentais, que é a criação de um 14º salário em forma de abono para o funcionalismo público, que esse 14º salário ele é a junção da sobra da Câmara, com mais a sobra do auxílio alimentação, a sobra do auxílio saúde que existe, e mais algumas outras vantagens. Por que esse item A? O ano passado, nós tivemos um abono de R$260. Essa casa aqui devolveu praticamente R$200 para cada funcionário, e mais 60 da sobra do auxílio alimentação. Os senhores não têm noção de como foi importante o funcionalismo público e esse valor, porque a gente recebe metade do 13º em junho. Chega no final do ano, o funcionário público está aqui, ó. Enquanto todo mundo está festejando o fim de ano, o funcionário está com a corda no pescoço, porque metade do seu dinheiro já foi no meio do ano. Então, sobra... Esse ano nós tivemos 260, que foi importantíssimo. Esse ano, no nosso cálculo, ele chegaria quase em R$800. Nesse ano. Contando essas vantagens e mais a venda da folha de pagamento, que não tem nem o que dizer, mas é do funcionário. A prefeitura está dando 1.000 clientes para o banco, mais de 1.000 no caso. Então, era nada mais do que justo esse dinheiro ser do funcionalismo público. Só que existe um porém. Nunca ninguém teve o compromisso verdadeiro de assumir alguma coisa com o funcionalismo público. Podemos dizer, o Robson disse, faz 20 anos que eu trabalho na prefeitura. Posso dizer sem medo de errar. O funcionalismo público sempre foi deixado em 2º, 3º, 4º plano. E se a gente for enumerar os erros, então nós vamos ficar aqui até amanhã. Porque hoje os erros que existem, desde pagar vencimentos errados, uma série de coisas que a gente já teve até umas reuniões com a prefeita do mundo, se a gente for citar tudo aqui, e sempre para baixo, e isso que é interessante, né? O funcionário público ele nunca tem a vantagem que ele precisava, é sempre o erro tirando do próprio bolso dele, em tudo, em tudo quanto é situação. O segundo item, que é o item do acórdão, ele é um item que, a gente sabe que o município de Monte Alto foi citado em 2008, na época do ex-prefeito Maurício,
E foi protelando, né, o julgamento saiu em 2012, e a prefeitura tinha que cumprir o acórdão. E, através de manobras, a gente sabe que é um direito, a gente até questionou numa conversa que a gente teve com a prefeita, ela está no direito dela de fazer isso que ela fez, mas é uma coisa legal, mas no nosso entendimento imoral. Porque essa era a grande situação para a Prefeitura de Monte Alto se encontrar nessa situação de hoje. Nós fizemos o cálculo, de 2012 a 2016, 4 anos, a gente teria uma economia em torno de 16 milhões de reais. Se fossem somente esse papel aqui, mais ou menos, com 24 cargos de confiança. Que seria a nossa sugestão. Isso é uma sugestão. Então, seriam 16 milhões de reais. Mais ou menos 4 milhões por ano. Nós fizemos as contas com os cargos de confiança hoje existentes, na época de 2012. Então, quando aconteceu isso, tinha a faca e o queijo na mão para ser resolvido o problema. Hoje a gente teria 16 milhões, até o final de 2016, 16 milhões de reais. Hoje a gente está nessa situação, sabendo que vamos ter nada, sei lá, 7%, 6%, e sabendo que nós temos aí um reajuste de plano de saúde mais de 20%. Quer dizer que esses 38%, para o próximo ano, a nossa defasagem vai ser mais de 40%. Então nós não vamos conseguir chegar nunca nesse número, nunca. Se não tiver uma coisa drástica, um comprometimento de toda a classe política de Monte Alto, independente de situação ou oposição, o funcionalismo público, ele está morto. Não tem condição. Porque se a gente fazer uma meta de tirar, o ano passado, esse ano a gente conseguiu tirar em torno de 4% de aumento real. Né? 4% foi excelente para nós, o melhor aumento da região, podemos dizer dessa forma de novo. Só que agora no ano da frente, esse aumento já foi por água abaixo. E foi com força, não foi com pouca força não. Certo? E a gente entrou em contato com todos vocês, a gente quis, porque a nossa intenção, como a gente disse, que eu não tenho partido político, certo? Eu estou esse ano brigando pelo sindicato, e eu tenho um problema particular meu, nunca levei à tona, para alguns vereadores aqui, o caso do Sanches, eles sabem meu problema particular, porque eu estou nessa briga, certo? O que aconteceu com o meu caso, que é um caso absurdo, é um absurdo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o caso dos guardas municipais, é um absurdo. São erros históricos, erros lá de trás, que hoje eles persistem. Então, eu acho que chegou o momento, a gente pede o auxílio de vocês. Não é nem colocar ninguém em sinuca de bico, não. É um auxílio para o funcionário público verdadeiro. Que a gente pegue essa carta aqui, porque essa carta que o sindicato fez, não é para votar no A, no B, no C. Essa carta aqui é para a gente poder chegar, nas próximas eleições de 2016, chegar assim, ó, funcionário público, qualquer um desse pessoal que está aqui, ó, que assinou esse documento, ele está junto com o funcionalismo público. Porque aqui eu não estou citando nome de A, B ou C. Certo? Porque se a gente for enumerar problemas e defeitos, nossa, temos muitos. Então, essa aqui é a grande questão que pode defender o funcionalismo. E o terceiro item, que é a grande questão, que é a troca de informações erradas. A gente sempre fica sabendo por último das coisas. Fica sabendo com informações que às vezes não é verídico. O caso do decreto foi nossa. Porque você pega para o funcionário de carreira, o cara que é simples, ele não entende, ele não lê, ele lê só o enunciado. Está lá, o funcionário perde 25% do salário. E aí? Teve cara que foi na minha casa. Pelo amor de Deus, o meu salário, como é que eu vou fazer? Olha a nossa situação. Porque a gente não foi comunicado. É um erro? É um erro. A Silvia, depois ela se justificou, falou que era um problema de cargos de confiança. Tudo bem que seja cargos de confiança, mas a gente deveria ter um papel legal de saber das coisas, gente. É esse que é o erro. Porque o sindicato está ficando do lado. E hoje, quem tem a lei na mão somos nós que podemos defender o funcionário de verdade. Porque a gente sabe, ó, o meu erro, para você ter uma ideia, o meu problema é um problema que aconteceu na Lei 192, foi aprovado pela Casa. E a Lei 192 matou a minha profissão. Que eu tenho um registro no Conselho Regional de Educação Física, a lei mudou em 98, uma lei federal, por causa de um papel errado que saiu da prefeitura e veio para cá e foi colocado em prática, eu não consigo provar, eu perdi na justiça o meu direito de trabalho. Hoje, por isso que eu estou aqui nessa casa brigando pelo funcionalismo. Não coloco nem o meu problema em si, coloco o geral. Pra vocês verem como é que a situação é grave. O caso dos guardas municipais, né, uma coisa que foi em 2012, nós protelamos até 2014 para poder resolver. É complicado, gente, sabe? E o que a gente quer de vocês, na realidade, é que amanhã a gente consiga chegar para todo funcionalismo e falar assim, gente, essa casa de leis, todos colaboraram com o funcionalismo público. Em quem vocês quiserem votar nas próximas eleições, vocês têm o direito, porque todos correram junto com a gente. Todos pensaram no funcionário.
Tanto que nessa lista aqui, nós temos os 13 nobres vereadores e algumas pessoas do Executivo aqui também. O próprio Júlio Zacarim, que está licenciado, o Tiago Cetrone e até o vice-prefeito João Paulo, porque tem algum interesse político. Então, para nós é importantíssimo todo mundo assinar isso aqui. Porque a gente tem o direito também, eu vou falar por mim, você pode ter certeza que eu não vou pedir voto para ninguém. Só que o que eu vou fazer é o seguinte, aquele que, de repente, não estiver junto com o funcionalismo, esse nome vai ser divulgado também. Vai ter os dois lados da moeda, porque esse documento é um documento que protege o funcionário. E eu sou funcionário público, há 20 anos, funcionário de carreira. Meu pai é funcionário público de carreira, minha mãe é funcionário público de carreira e minha irmã é funcionário público de carreira. Todos concursados. Então, e para passar no concurso público da prefeitura não é fácil. Doutor Júlio é concursado na Sabesp, não é, doutor? O senhor é? O senhor sabe como é que é difícil um concurso público. Nossa, eu disputei vaga com muita gente no meu lado aqui. Então, eu nunca tive uma chance de ingressar em nenhum cargo superior, porque, será que eu não tenho qualidade? 20 anos de casa, será que eu não sei aquilo que eu faço? E quantos que tem igual a eu em vários setores da prefeitura? Será que ninguém desse pessoal serve para trabalhar? 1000 e poucos funcionários, ninguém serve. A gente não é contra cargo de confiança de jeito nenhum. A gente quer que apenas diminua. Se na próxima gestão quer ter 100 cargos de confiança, pode ter, desde que sejam 24 de fora e os outros 76 da prefeitura. É uma economia e vai ajudar vocês a acabar com aquele jogo de ficar troca de favor, aquela coisa que a gente sabe que existe, não na política de Monte Alto, existe na política nacional. É uma coisa que o povo brasileiro ficou enojado com o que aconteceu nas últimas políticas. Ficou mesmo. E eu acho que aqui a gente tem que começar, a gente pode dar um rumo diferente. É isso que a gente pede, um rumo diferente. Eu não estou aqui para agredir ninguém, nem, sabe, eu estou aqui para pedir o auxílio de vocês em nome do funcionalismo público, para as próximas eleições de 2016. Independente de A, B ou C. Existem vários vereadores que conhecem essa carta que a gente apresentou uma vez, a gente teve outras reuniões, aí teve alguns vereadores que pediram alguma mudança. Zé Ricardo, mentira, Zé. Veio, procurou o sindicato, a gente conversou, ele sugeriu algumas coisas, porque ele achou que o tom da carta estava um pouco pesado. Tudo bem, a gente revez alguma coisa aí para a gente estar tirando isso, mas eu acho que o sentido da carta, ela é um sentido que protege o funcionalismo público. E a gente vem pedir encarecidamente, né? A gente também não pode ficar esperando mais isso, temos que ter uma resposta para o nosso funcionário que hoje não está acompanhando, uma resposta positiva, ou negativa que seja, mas tem que ser hoje. Não dá mais para a gente ficar esperando, porque hoje vocês vão voltar, vocês têm ali o orçamento, tem uma grande sequência. Não tem como a gente ficar esperando para mais tempo, porque isso aqui foi apresentado no meio do ano, gente. Entendeu? E a gente precisa desse compromisso, porque quanto que eu vou ter esse ano de abono? Alguém pode me falar algum valor? Que eu não sei, o funcionário não sabe. E ele precisa desse, será que vai ter? Então, justamente, Júlio. Então a gente quer se defender contra isso, deu para entender? Porque de repente uma palavra de vocês aqui para o executivo, ela é importantíssima, ela salva nós. Tem outras coisas que aconteceu no último, 10% de aumento, entendeu? Que aconteceu, algumas pessoas aí não vem do lado de situação, lado de oposição, se colocou do lado do funcionário, né? Então a gente sabe que teve, e a gente precisa de novo dessa força, cara, de todo mundo. Entendeu? Independente de quem vai ser o prefeito ou quem vai ser os vereadores na próxima eleição. Nós precisamos da força real de vocês, para que a gente possa realmente falar assim, ó, esse pessoal está comprometido com o funcionalismo. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Gostaria se alguém tivesse alguma... no programa na quarta, desculpa. No programa da quarta-feira a gente foi citado, né? E o vereador Marcelo assinou. Está aqui. Se eu sou o prefeito, eu faço tudo isso aí. Eu gostaria, sinceramente, que todos assinassem. Eu gostaria de coração mesmo, que todos assinassem. Que a gente chegasse, a gente vai pôr isso aqui no jornal, vamos pôr na internet, que está lá a assinatura de todos. Ó. Eu acho que é uma coisa que vai aumentar, sabe, a credibilidade de todo mundo, porque vê que é uma coisa que precisa. É um erro que aconteceu, mas tem como ser solucionado. Aqui, é que nem o Robson falou, o erro é geral. São 20 anos, que nem no nosso caso, eu trabalhei com 6 prefeitos. Todos tiveram seus méritos, todos tiveram também seus erros. Então, a questão não é essa, a questão é daqui para frente, gente. Como é que vai ficar a nossa situação daqui para frente? É isso que eu quero saber. O ano que vem, como vai ficar? E o outro ano? E o outro? Eu estou com 38% de defasagem salarial. O meu dinheiro foi engolido. Sabe, é isso aí. Entendeu? Bom, a gente queria saber se a gente pode contar, né, com a presença de vocês, né, de cada um de vocês. Tá. Boa noite. Mufa, eu estive mesmo reunido com você, inclusive fora casa. Inclusive, plano de carreira fui eu que citei para você. Eu acho que é importante a gente valorizar
o funcionário. Então, fui eu um dos principais que bateu nesse ponto. Sou favorável, sim, às reivindicações. Esse requerimento não a meu agrado, você sabe que eu disse que eu não mando recado. Refez, vou dar uma lida. Eu acho que vocês estão no caminho certo, cobrar o que é direito, mas principalmente o plano de carreira. Eu acho que os funcionários que tem nessa prefeitura da nossa cidade são muito competentes. Então, às vezes você traz pessoas de fora, que quem ensina essas pessoas de fora, quem é? Poderia estar ocupando a cadeira, ganhando seu salário com mais dignidade. Parabéns pela atitude. Vale. Então, depois você corre, e amanhã você passa por aqui. Ou... Porque pode até ser. Eu, sinceramente, se eu falar para vocês de coração, deixa, Júlio, deixa. Eu quero cumprimentá-los pela explanação. E eu quero me solidarizar com os funcionários. Eu sempre defendi os funcionários públicos, embora a Câmara, até certo ponto, tenha as mãos amarradas. Você disse algumas coisas como funcionário público concursado ocupar cargo de confiança. Isso não existe. Legalmente é impossível. Para ele ocupar cargo de confiança, ele tem que sair do cargo concursado. Ele pode ocupar função de confiança. Função. Função não é cargo de comissão. Tem diferença. O que eu aceito é a gente formar aí todos os vereadores ou uma comissão para a gente debater item por item dessas reivindicações e a gente ver quais são legalmente possíveis de ser atendidas. Porque, pelo levantamento que eu fiz, provavelmente está previsto nesse orçamento até 7% de reajuste para esse ano que vem para os funcionários. Está comprometido só com o funcionário público dos 125 milhões de reais previstos, são 60 milhões de reais. Sem os 7% e sem tudo isso que você pediu. Certo? Então, o prefeito, seja quem for, né, a Silvia, não sei se for eu, for outro, qualquer prefeito que sentar lá, existe uma legislação federal que impede a prefeitura ultrapassar certas coisas. Embora tenha um monte de erro, como realmente teve. Se você começou a falar, nós falamos aqui o seguinte, dos guardas municipais. Ótimo. Guardas municipais. Se você ler atentamente, friamente, a alteração da CLT, dá margem à discussão, que foi dirimida por uma ação judicial. Não é assim, a justiça, o direito, não é matemática. Você não falou que está sendo injustiçado no seu. Se você for para a justiça e perdeu. Perdi, por causa de um papel errado da prefeitura. Então, não é assim como a gente quer. Infelizmente, ou felizmente, hoje existem legislações que têm que ser consideradas. Eu sou favorável a fazer tudo o que for possível para melhorar a condição salarial, condição de trabalho dos funcionários públicos. Só que a gente tem que sentar e ver as legislações de uma maneira geral. Eu me comprometo a sentar com o sindicato, quem quiser, nós temos um recesso agora, nós podemos sentar, formar, para a gente discutir item por item, certo? E a gente vê, por exemplo, os 20% de reajuste do convênio médico, a prefeitura vai entrar com isso também. Mas o funcionário ele perde mais do que a prefeitura. Tudo muito bem, mais. Mas me fala onde você vê uma prefeitura municipal que paga convênio médico. Ô, Júlio, mas... Então, são coisas que a gente tem que... Não, entendeu, sim. Lufo? Eu não sou contra. Mas eu quero discutir para a gente ver o seguinte, até onde a gente pode ir. Por quê? Até onde eu sei, se me falha a memória, hoje está perto de 46% da folha de pagamento só com salário. O limite é 51%. Aí você tem o auxílio alimentação e tem o convênio médico. Isso, arredondando, dá 60 milhões de reais. Se você considerar 125 milhões, desses 125 milhões, tira 9 do CDHU e tira 8 do SUS, está mais de 50% só para os funcionários. Mas deixa eu fazer uma... Agora, funcionário que está ganhando mal? Tá. Podemos ver o que a gente pode... Estou disposto. Mas só que não é chegar aqui e falar assim, eu tenho 38% de defasagem. Tem. Mas Júlio. Todos os assalariados tiveram. Mas deixa eu fazer só uma explanada, só uma explanadinha. Você sabe qual foi a indignação desde que a gente começou na nossa luta em 2012? Porque nessa casa, quando teve da passagem da Silva de uma gestão para outra, teve 100% de aumento. Para o Legislativo e para o Executivo.
E o funcionário público no mesmo ano teve 8% de aumento. Então é uma coisa que é incoerente. Isso, Porque veja eu não sou contra o Veja 100%, Julio. Eu não sou contra o 100%, sou a favor. Eu sou contra os meus 8%. Porque se a cidade está indo tão bem e todo mundo merece 100, por que eu sou parte da engrenagem e mereço 8? Presta É atenção. isso que está errado. Só um segundo. Deu para entender? Só. Então, hoje, qualquer explanada em termo disso, Júlio, eu respeito sua Não, posição. Eu sei. Eu não Você sou entendeu? contra. Eu quero conversar. Mas eu quero conversar sobre o que é possível fazer. Bem, Porque a gente também aceita. gostaria de fazer uma coisa. O que é possível de fazer é outra. Eu vou te falar o seguinte. Remuneração de prefeito, de vereador, é uma legislação à parte. Que não fomos nós que criamos. Certo? Não fomos nós que criamos. Essa remuneração que foi colocada foi mais do que dita nos 4 cantos da cidade na campanha. O povo não votou enganado, sabia disso. Não sabia? Sabia, Jair? Sabia. Então, veja bem, vamos discutir isso também, eu estou disposto. Agora, o que a gente quer é sentar e ver uma alternativa para melhorar as condições dos funcionários, mas que é possível legalmente. Entendeu? Então, vamos conversar. Olha, o vosso tempo, né? Vocês me pediram 5 minutos, eu prorroguei. Então, eu quero o seguinte, como o Júlio disse, eu gostaria que vocês marcassem, nós fazemos uma reunião, os vereadores que estão dispostos, porque essa discussão aqui não vai gerar o nosso tempo. Correto. Tá Presidente, Só uma palavrinha. Vamos marcar, né? Se vocês marcam, vejam. Nós os vamos marcar mais uma vereadores. reunião. Terceira, nós faz a 4ª reunião para discutir sobre isso aí. Fica a melhor forma. Só uma palavrinha Muito rapidinho. rápido, por favor. A gente concorda tudo o que você falou. Tem que agir com a razão, né? E conforme a justiça pede para a gente agir aí. Mas esse processo aqui a prefeitura já perdeu em 2008. Eu não sou a favor, eu não sou contra. Não, ele agora está correndo no Supremo. Né? Tem mais um. Não, eu sei, doutor. Aí eu só penso o seguinte, eu acho que se a prefeitura fosse e o legislativo fosse a favor mesmo, não precisava chegar nesse ponto. Correr, até quando? E se lá na frente perder? Vai diminuir bastante, não vai ficar em 50%, porque eu vou economizar funcionário. Se eu ganho R$800 para trabalhar... Não, sim, doutor, mas você não está entendendo uma coisa. Você não está fazendo uma matemática. Se eu tenho 2 funcionários, se eu preciso de 2 funcionários, se eu tirar um, quanto vai ficar? Eu não estou fazendo essa soma. Se eu ganho 800, tudo bem. Se eu ganho R$800 e eu vou ocupar um cargo que vai ganhar R$7 mil, quanto que eu vou ganhar? Eu vou economizar R$800. Eu não vou economizar R$800? Ah, você acha ilegal? Tá, hoje nós temos secretários concursados, secretários que hoje ocupam cargos de secretaria e são concursados. O cargo do secretário de finanças, quem que é? Tudo bem que ele se afastou, mas se afastou e assumiu o quê? Isso que nós queremos. Eu quero que o senhor entenda o seguinte. Olha, vamos... pela ordem. Robson, por Obrigado, favor. Viu? Senhor presidente. O Laírto vai falar. Olha, então, olha, vocês... Eu peço a palavra, presidente. Nós vamos marcar aqui a reunião. Não. Quem vai... Nós precisamos ver com os vereadores o melhor dia, tá ok? Tá bom? Tá, então Presidente, vamos encerrar agradecer. esse assunto. Presidente, eu peço a palavra também. Não, esse já vamos encerrar, porque já estourou, por favor. Viu, 2 vereadores falaram, presidente. Eu também quero solicitar a palavra. Não, agora vamos. Senhor presidente, 2 vereadores falaram, eu quero solicitar também a palavra. Marcelo, por favor, vamos marcar a reunião, porque senão todos depois vão querer falar. Estou pedindo um favor, porque o tempo já está, não foi marcado. Só deixe registrado que o senhor não está sendo justo. Não estou. O senhor está agindo de maneira diferente comigo Marcelo. e com os outros. Eles tiveram direito à palavra. Então, é claro que eu respeito a decisão do senhor, mas que fique registrado que o senhor não está sendo justo. O senhor está sendo incoerente, o senhor está agindo com 2 pesos e 2 medidas. Para uns o senhor abre a palavra, para outros não. Eu já encerrei, então, a parte. Então... Bom, então vamos o senhor não retomar, está sendo por coerente, favor. presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de proposituras apresentadas pelos vereadores. Projeto de Lei 052/2014, do vereador Sanches, que dispõe sobre as medidas para manter o fogo da tocha olímpica aceso durante os Jogos Abertos do interior do município de Monte Alto. Os projetos serão enviados às comissões permanentes competentes para análise e emissão dos pareceres. E o projeto de resolução 006/2014, do vereador Piccolo, que altera a redação dos incisos 1º e 2º do artigo 77 e suprime o parágrafo 1º do artigo 77 do Regimento Interno da Câmara. Aplica-se o disposto do parágrafo 3º do artigo 202 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 144. Pedido de informação 144/2014, requeiro à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a prefeita municipal para que envie essa Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, está sendo cumprido o disposto da Lei 3.058, de 28 de maio de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do município de Monte Alto do protocolo de avaliação do freno da língua em bebês recém-nascidos, o teste da linguinha. Segundo item, em caso positivo, enviar relação com o número de pacientes que passaram pelo referido teste nos hospitais e maternidades locais. Terceiro item, em caso negativo, explicitar os motivos para o não cumprimento da norma vigente em nosso ordenamento jurídico, bem como será solucionado tal descumprimento legal. Valdecir Pedro Sanches, vereador. Pedido de informação 144 em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Valdecir. Senhor presidente, senhores vereadores, este pedido de informação vem de encontro, né, com uma lei, inclusive, a nível federal, do deputado Ricardo Izar Júnior, que obriga e que dispõe da obrigatoriedade de realização no município de Monte Alto do protocolo de avaliação de freno da língua em bebês nascidos, o teste da linguinha. Só para que todos aí tenham conhecimento, esse projeto de lei, que virou a Lei 3.058, de 28 de maio, sancionado pela senhora prefeita, vem de encontro de autoria do projeto de lei 5.146, de autoria do Ricardo Izar, que é o teste da linguinha, que já foi sancionado, está prestes a se tornar lei a nível nacional, né? A lei foi sancionada pela presidente Dilma em 20 de junho e entra em vigor a partir de 180 dias. Então eu fico feliz que um projeto de lei daqui do nosso município, que foi aprovado e sancionado, vai ser agora também a nível nacional, através do deputado Ricardo Izar, também aprovado a nível nacional. E também, para que a lei não fique só na gaveta, eu estou fazendo esse pedido de informação, quantas as crianças foram, né, até a presente data, para que a gente tenha aí um parâmetro para que tenha essa avaliação do teste da linguinha. Então, quero a aprovação desses senhores vereadores e que o Executivo mande com maior rapidez possível, né, essas informações para que, através aí de autoria do deputado Ricardo Izar, também, a partir de dezembro desse ano, ele também vai ser a nível nacional. Então, por isso que eu fiz esse pedido de informação, senhor presidente. Pedido de informação 44 em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Pedido aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 145. Tá? Pedido do vereador é legal, então está retirado. Pedido de informação 145. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 146. Requeiro à mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja oficiada a senhora prefeita municipal
requerendo que preste as seguintes informações. A quem pertence a área onde foi feito o trabalho de recuperação e contenção da erosão do Jardim Paulista 1, onde vários imóveis desabaram. Segundo, quais as medidas preventivas e de manutenção das curvas de nível e escadas hidráulicas ali existentes. Terceiro item, porque a referida área ainda não está devidamente arborizada. E quarto item, informar também o porquê da presença de bovinos na área em questão. Marcelo Roberto Augusto, vereador. Pedido de informação 146 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 147. Requeiro a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário. Se oficia a excelentíssima senhora prefeita municipal, requerendo que preste as seguintes informações. Primeiro, qual o trabalho que vem sendo realizado no Centro Municipal de Educação Ambiental, popularmente conhecido como Viveiro de Mudas? Segundo, qual é a previsão de produção de mudas para o ano de 2015? Terceiro, qual o motivo do estado de abandono da referida área? Quarto, quais as medidas mitigadoras para controle da erosão instalada na referida área? Quinto, qual o motivo o descarte irregular de pilhas, baterias, computadores em geral inadequado na referida área? Sexto, quem é o responsável técnico pelo viveiro municipal? Sétimo, quem coordena as atividades do referido centro? Oito, favor enviar cópias de todas as notas fiscais e comprovantes de pagamentos referentes às atividades do referido centro durante o ano de 2014 até a presente data. Marcelo Roberto Augusto, vereador. Pedido de informação 147 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Pedido aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 148. Requeiro a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a prefeita municipal, para quem vê essa Casa de Leis, a seguinte informação. Existem ações de supostas improbidades administrativas contra a atual prefeita e ex-prefeitos de Monte Alto, e que ao término da mesma podem resultar em ressarcimento ao erário. Em caso afirmativo, quantos e quais? Enviar cópia dos documentos que identifiquem os autores e réus dessas ações, bem como os valores que estão sendo investigados e a atual condição da ação, exceto as ações que correm em segredo de justiça. João Carlos Gerbe, vereador. Pedido de informação 148 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 149. Requeiro a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a prefeita municipal, para quem vê essa Casa de Leis, a seguinte informação. Diante das medidas tomadas pela chefe do Executivo, através do decreto 3.333/2014, qual o valor da economia esperada pela administração com os gastos a serem reduzidos? Quais são os setores que terão suas horas reduzidas? E tal medida levou em consideração as necessidades do munícipe quanto aos serviços prestados? João Carlos Gerbe, vereador. Pedido de informação 149 em discussão. Com a palavra o vereador Carlos Gerbe. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em especial meu amigo, companheiro Guilherme Leone, que nos honra com a sua presença aqui. Guilherme, seja bem-vindo, um profissional, um jornalista conhecido pelo belo trabalho que tem levado o nome de Monte Alto. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Senhor presidente, esse pedido de informação veio a calhar com respeito ao presidente do sindicato. Então, eu quero saber quanto a prefeitura vai economizar para que nós possamos ter uma conversa firme e franca com o sindicato. E também quero registrar meu repúdio, minha indignação, porque eu tinha várias perguntas a ser feitas ao presidente
como 2 vereadores teve a possibilidade, eu acho que da próxima vez deveria ter uma cautela, ou abre o precedente para todos, ou não abre para ninguém. Porque o que a gente não pode suportar, senhor presidente, é que eles vêm e falam de uma forma que, como se fosse a Câmara Municipal de Monte Alto, culpada por todas as situações que estão passando. E joga, a Deus dará, como se nós fôssemos salvação. Eu queria perguntar se a prefeita chamou eles pela elaboração do orçamento, se não chamou porque eles não questionaram a prefeita e outras coisas mais. Mas fica a nossa indignação e espero que seja marcada essa reunião para que nós possamos fazer esse questionamento junto ao sindicato. Porque o sindicato vem aqui dar sugestões, mas nós queremos saber também de onde nós vamos buscar e o que podemos fazer. O que adianta os 13 vereadores assinar uma carta e se não tem um valor que, quem sabe, o dono da caneta não é essa Casa de Leis, e sim o Executivo. Quem vai determinar a porcentagem de aumento deles é a prefeita, não os vereadores. A gente pode opinar e sugerir alguma coisa, mas decidir não somos nós. Então fica essa indignação, senhor presidente. Espero que marque o mais rápido possível para que a gente possa não ser taxado por fora pelo sindicato, como sendo radicais ao sindicato. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Obrigado, Guilherme. Pedido de informação 149 em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 150. Requeiro a mesa na forma regimental, após ouvir o plenário, que se oficie a prefeita municipal para que envie essa Casa de Leis a seguinte informação. Existem verbas de parlamentares que, embora cadastrada num órgão competente, ainda não fora liberada para o município de Monte Alto. Em caso afirmativo, enviar documentos que identifique o valor e o destino, bem como a atual situação da mesma. João Carlos Gerbe, vereador. Pedido de informação 150 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Pedido aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 151. Requeiro a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a prefeita municipal para que envie essa Casa de Leis a seguinte informação. Qual foi o valor final do orçamento arrecadado no exercício de 2014? João Carlos Gerbe, vereador. Pedido de informação 151 em discussão. A palavra, vereador Carlos Gerber. Só questão de esclarecimento. Hoje nós vimos que o balancete analítico da prefeitura, da municipalidade, de outubro de 2014 chegou a casa. Então eu gostaria de retirar esse pedido de informação, porque diz qual o valor final do orçamento arrecadado no exercício de 2014. Claro que a gente não pode ter uma previsão até novembro e dezembro. Então eu vou pedir a cópia do balancete da prefeitura e faço a retirada desse pedido de informação. Então, o pedido de informação está sendo retirado pelo autor. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de informação 152. Requeiro a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, que se oficie a prefeita municipal para que envie essa Casa de Leis a seguinte informação. Qual foi o valor gasto pelo município proveniente de multa, ressarcimento, indenização aplicado pela Justiça nos anos de 2013 e 2014? Enviar cópia de documentos que identifique o motivo e comprovantes de pagamento. João Carlos Gerbe, vereador. Pedido de informação 152 em discussão. Votação. Quem for favorável permaneça sentado. Pedido de informação aprovado por todos os vereadores. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Digo a mesa na forma regimental para ver a possibilidade da colocação de lombada, redutor de velocidade na rua Noel do Livramento, em frente ao numeral 522, 520, em frente ao numeral 525, indicação do vereador José Ricardo Carvalho. Indico a mesa na forma regimental no sentido de colocar algumas lixeiras na Praça dos 500 anos, indicação do vereador João Augusto Piccolo.
Indico a mesa para ver a possibilidade da limpeza de entulhos e retirada de árvores caídas no centro traseiro do trabalhador, bem como capinagem no mato. Indicação, vereador João Carlos Gerber. Indico a mesa para ver a possibilidade da contratação de salva-vidas para as piscinas do centro traseiro do trabalhador. Indicação, João Carlos Gerber. Indicação número 132, para ver a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento das ruas Jeremias de Paulo Eduardo com a 7 de setembro, mais especificamente entre o velório municipal e a concessionária de veículos Atlas. Indicação, José Cláudio Forsatti. Indico a mesa para ver a possibilidade de rever o decreto 3188 de 28 de agosto de 2013, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 98 da Lei Federal de 9.504/1997, que assegura aos servidores nomeados para os trabalhos eleitorais a dispensa do serviço público, bem como o prejuízo do salário pelo dobro dos dias convocados, faltas do TRE e forma de excluir obrigatoriamente agendamento das mesmas. Indicação, professor Baltazar Garcia, vereador do PV. Indico a mesa para ver a possibilidade de realizar o revilamento da rua José Emílio dos Santos, Jardim Alvorada. Indicação do professor Baltazar Garcia. A próxima indicação foi retirada pelo autor da propositura, do vereador Baltazar, e a outra é para ver a possibilidade de realizar a limpeza do campo de futebol, localizado no Jardim Alvorada. Indicação do professor Baltazar Garcia, vereador do PV. Próxima indicação, sinalizar a esquina da Avenida Bartolomeu Bueno, próximo a IMEB Nélio Bador Canos. Indicação do vereador Baltazar Garcia, vereador do PV. E a próxima, realizar o conserto de um redutor de velocidade localizado na rua Nonhô do Livramento, à altura do número 170, também indicação do vereador professor Baltazar Garcia. E a próxima, para ver a possibilidade de ser feita uma rampa de acessibilidade para deficiente físico, em frente ao Centro de Convivência da Melhor Idade, José Guilherme Baia, Turcão 2, indicação Vitor Bahia. Indicação do vereador Vitor Pereira Martins, vereador do PR, é o que consta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de documentos diversos. Datas comemorativas: 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue; 26 de novembro, Dia do Ministério Público; 28 de novembro, Dia Mundial de Ação de Graça. É o que consta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de matérias expedidas pelo Legislativo. Ofício enviando à Prefeita Municipal o autógrafo contendo o projeto de lei aprovado na última sessão ordinária. Ofícios enviando fotocópias da moção de congratulação de autoria do vereador Elias Bador, conforme requerido e aprovado na sessão passada. Ofício enviando fotocópias da moção de congratulação de autoria do vereador Otoniel, conforme requerido e aprovado na última sessão, e o balancete da Câmara relativo ao mês de outubro de 2004. É o que consta, senhor presidente. Discussão do expediente. Tá ok, será encaminhado para todos. Tema livre. Nós temos... Primeiro, vereador João Pico, 5 minutos, tá? Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet, em especial o nosso amigo Guilherme Leone, presente em nosso plenário aqui. Senhores vereadores, esse projeto de resolução 06/2014 que está aí no nosso regimento interno, simplesmente uma alteração do artigo 77, onde consta a nossa pauta, alterando a questão das moções antes da discussão dos requerimentos e das indicações e dos pedidos de informações. A gente tem feito isso sistematicamente e estamos contrariando o nosso regimento interno. Então, isso mais é uma adequação ao nosso regimento interno e peço a aprovação dos senhores vereadores. No dia 14, na sexta-feira passada,
retrasada, aliás, eu estive em Bebedouro, no encontro regional com o Tribunal de Contas. E nesse encontro foi feita uma apresentação, principalmente aos prefeitos, que eles estão lançando um novo método, uma nova metodologia de avaliação de cada prefeitura. É o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IGM. Está aqui o manual, será avaliadas todas as áreas competentes da educação, saúde, planejamento, fiscal, meio ambiente, questão da cidade, aqui dizer que é os riscos que a cidade tem, e da tecnologia de informação, ou seja, o sistema UDESC, como está a questão da transparência. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo Tribunal de Contas, e isso vai ser mais um instrumento que a gente vai ter na mão de avaliação do nosso município, perante a UDESC, perante ao Tribunal de Contas. É mais uma ferramenta e eu acho que isso vai ser de grande valia para você entender exatamente os índices para onde está caminhando o nosso município. Todos os municípios, aliás. E nessa mesma reunião em Bebedouro, uma das grandes preocupações de todos os prefeitos que estavam na região, desde São Carlos, Barretos, a região toda, de São Carlos para cá até Rio Preto, foi unânime a preocupação com a questão da conta da CPFL que vem para a Prefeitura. Hoje eu terei uma reunião aí com o Jorge, que era o responsável, mas na última hora foi desmarcado. É unânime a preocupação que tem com essa manutenção. Nós estamos aí há praticamente 40 dias disso acontecer. Vai ser a CPFL ou não, não sabemos, que tudo indica assim, mas é mais uma despesa e vai ser geral para todos os municípios. Estão tentando se mobilizar, mas acredito que essa a ANEEL ganhou e os municípios vão ter que arcar. Mas foi uma preocupação levantada lá nesse dia também. Exatamente. Segundo, senhor presidente, cobrei novamente, não sei se todos os vereadores têm o projeto que foi desenhado para que fizesse a rotatória, o trevo, o nome que possa dar, aqui ao final da 15 de maio, com o pontilhão do Bela Vista. Não sei se todos tiveram acesso, já viram. Isso daqui foi feito 2, 3 tentadas licitações, mas não houve deserto. E eu cobrei do Paulo Carella que fosse feito novamente isso. Alegou-se lá atrás que pelo valor do projeto, que é em torno de 100 e poucos mil reais, as empresas não estavam querendo vir aqui para Monte só para isso. Mas temos empresas hoje praticando serviços aqui, ao nosso redor aqui na pista, e é justamente mexendo com asfalto. Acho que essa oportunidade, houve um compromisso dele, enquanto secretário de governo, colocar isso em andamento novamente, para que possamos evitar acidentes que possam estar ocorrendo ali, senhor presidente. A questão do que foi falado aqui dos funcionários públicos, do sindicato, tudo aquilo que foi falado, realmente nós temos que sentar, conversar o que é possível, o que não é, e logicamente eu tenho certeza aqui que todos, 100%, é solidário e queremos fazer o melhor para o funcionário público. O Robson citou um exemplo aqui, na cidade de Colina, que me parece, em que o funcionário da prefeitura acaba sendo contratado para serviço para a prefeitura. Olha, é interessante, mas tivemos um caso recente aqui, de um funcionário que era motorista de uma empresa. Ele passou no concurso, foi contratado na prefeitura, e aí foi solicitado pedir informação se podia ou não. Conclusão, ele como funcionário público não poderia prestar serviço para uma empresa que presta serviço para a prefeitura. Então eu não sei como é que Colina fez isso, acho que a gente tem que discutir. Se lá pode, também nós podemos, ou será que tudo aqui é proibido e lá tudo é permitido? Mas é só uma analogia das duas situações, de um funcionário prestar serviço para a prefeitura novamente e um que prestava para uma outra empresa e não foi possível. Não sei, tudo bem, eu estou citando um exemplo daquilo que foi falado aqui, que a gente, por isso nós temos que analisar com muito carinho, exatamente, analisar com carinho e o que é que pode e o que não pode. Tá? Só mais um minutinho só, senhor presidente. Tem um projeto aqui sobre a compra de uma área na Aparecida, depois o Zé Ricardo deve estar inscrito a falar com mais propriedade aí, mas nós conversamos aqui, chegou algumas coisas de última hora. Quero pedir a todas as comissões, que eu tenho certeza que vai envolver todas elas, que é uma compra de uma área, para que nessa semana a gente discuta o que é ser discutido e que possamos, sim, liberar isso para ser comprada essa área no distrito de Aparecida para essas casas populares. Então a gente permite, só mais um segundinho, mas permite sim. Só para me terminar, Gerber.
E, finalmente, quero parabenizar aqui a Aparecida e o Alvorada, que vão fazer o final do futebol de campo. O Alvorada ganhou praticamente tudo no futsal desse ano. E aí a Aparecida, cadê o Vitinho? Está aqui, que se cuida por decisão. Por não, senhor Jair. Com referência a esse projeto das casas de Aparecida, é claro que é louvável, a gente está de acordo no sentido de ter a feitura das casas. Mas o que me impressiona e fico mais revoltado, que novamente o projeto chegou sexta-feira, hoje chegou outra parte dele e assim vai, picado. E pelo que eu vi o projeto que chegou hoje, o projeto fala em 12 mil metros. A avaliação fala em 15 mil. Então, eu não sei quem está certo e errado. Essa prefeitura precisa se encaixar, para ver, para não pôr a gente em saia justa, porque se vier dessa forma, eu vou reprovar o projeto, porque tem laudo de avaliação de julho. Nós estamos em novembro, gente. A prefeitura tem que ser ágil. Ela não vem querer chegar no fim do ano, jogar a batata quente na nossa mão para deixar nós descascarmos. Nós temos que ser coerentes e jogar a culpa quem está fazendo as coisas erradas. Eu concordo plenamente com você, por isso que ficou o pedido aqui, nobre vereador. Concordo com Vossa Excelência e ficou esse pedido justamente para que nós possamos tirar essas dúvidas, para que a gente consiga ajudar o município, mas desde que esteja dentro daquilo que é viável. Por isso que vamos deixar essa semana para discussão, quem sabe, concordo plenamente contigo, Carlinhos. Obrigado, senhor presidente. Vereador José Ricardo. Senhor presidente, nobres edis, Guilherme, seja bem-vindo, elevando cada vez mais o nome da nossa querida Monte Alto. É com enorme satisfação que acho que todos os montealtenses, quando você está fazendo uma reportagem, sabe de onde você veio, de suas raízes, da sua família. Mais uma vez, parabéns, sucesso, cada vez mais na sua carreira. Vereador Gerber, João Pico, sobre esse projeto, eu fui um dos primeiros que disse, vamos fazer a leitura e vamos pedir a correção. Eu acho que ninguém é contra aqui o projeto, nós temos sim que aprovar essa compra da área para o distrito, mas que venha correto, porque tem algumas lacunas aqui a serem preenchidas, erradas, e olha, tenho certeza que essa semana eu mesmo já transmitirei o recado ao nosso querido vereador licenciado Tiago, que ele está correndo atrás, que é do distrito, desculpa, e onde se faz presente também o Vitor, né, que eu estava procurando ele para falar sobre esse projeto. Então, essa semana vai se resolver para a gente chegar aqui e, mais uma vez, aprovar um projeto certo. Então, essa semana nós vamos correr atrás. Eu queria deixar aqui também parabéns ao distrito, por mais uma vez estar no final do campeonato, campeões que foram no ano passado, vice-campeões no ano anterior. Quer dizer, o distrito de Aparecida vem mostrando força no nosso futebol amador. Distrito de Aparecida, hein? Depois fala, né? E vai pegar na final o Alvorada, que também vem fazendo bonito, como bem citou nosso amigo João Pico. Só que eu queria deixar também a minha indignação com o acontecimento ontem no campo municipal. Eu acho que o João Piccolo, mais vereadores, foram de manhã no jogo, e eu não fui de manhã, eu fui à tarde. E no jogo à tarde, eu percebi uma irregularidade, não comentei com ninguém, comentei com o Fabrício Nogales, que é assessor do Sanches, e logo em seguida o pessoal que estava transmitindo o jogo, da MA Monte Alto TV, me convidaram para ir lá, ao vivo. Eu não sei como é que eles descobriram o que eu falei, estava só eu e ele falando ali, sobre o policiamento. Quem assistiu o jogo à tarde sabe da rivalidade Alvorada e Portuguesa. E não tinha policiamento nenhum no estádio. Não tinha de manhã também, vereador? Está vendo? E, sério, com certeza. E eu fiquei indignado. E saísse uma briga, porque os ânimos estavam exaltados. E você sabe que uma partida de futebol, o árbitro ali ele pode tanto acertar quanto errar. E a coisa foi séria. Pois não. E até porque amador todo mundo acaba errando mais do que o profissional, para a gente ver muitos erros por aí. Mas só para reforçar,
Carlinhos Gerber estava lá de manhã, viu a mesma cena. No intervalo do jogo, a hora dos juízes e os bandeirinhas saírem de campo, eles foram acompanhados por 4 seguranças que estavam ali, mas de uma empresa que eu, sinceramente... Empresa particular. Não sei nem quem que é, mas estou dizendo que está errado, está errado. A única coisa que eu vi, e era de longe, não consegui identificar nem quem que era, mas tem razão, do policiamento fez falta. Então, eu procurei o Diomedes, que é o diretor da comissão, e ele fez a pergunta simples. Vocês fizeram algum ofício solicitando a presença, quer seja da guarda ou do policiamento, ou mesmo de uma ambulância, porque são pré-requisitos para uma partida de futebol? E ele me disse que tinha sim o ofício endereçado à guarda, ao policiamento, mas eu não sei por que a razão da não presença no estádio. Eu acho que fique para a semana que vem, que a Aparecida está aí, eu acho que o vereador Vitor deve sim entrar em contato com a comissão, que a sua equipe, que eu acho que você é o maior colaborador lá do distrito para a equipe de Aparecida, para que se tenha esse policiamento. Não sei por que não foram, a gente não sabe a questão, mas cobre isso, por favor, porque foi ostensiva a coisa ontem. Não dentro de campo só, como também na torcida. Eu estava ali, muitas pessoas me procuraram e falaram, você está vendo, Zé Ricardo, se tivesse um policial aqui, não estaria não vou nem falar a palavra que me disseram, essa coisa ruim aí. Então, por favor, vê isso e parabéns mais uma vez ao distrito. Obrigado, senhor presidente. Antes do próximo vereador, eu vou pedir licença para os nobres vereadores, eu não estou em condição de ficar até o final, estou passando a presidência para o Marcelo. Próximo orador inscrito. João Carlos Gerber. Senhor presidente Marcelo, senhores vereadores, público presente e aos internautas que nos acompanham. É um prazer vê-lo como presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar os organizadores, os participantes e todas aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram com a campanha Passos que Salvam. Ontem teve uma passeata que quase 2.000 ou superior a 2.000 kits foi vendido, arrecadando um valor de R$50 mil, que vai ser doado na casa do vovô Antônio, Hospital do Câncer Infanto-Juvenil. Eu tive o prazer de acompanhar a passeata debaixo de chuva, mas foi por uma causa tão nobre. Eu não vi, mas o Antônio Cláudio parece-me que estava presente, né? E a prefeita municipal. Então, eu quero parabenizar todos os organizadores, porque foi de uma forma tão alegre que aquela passeata se realizou, mesmo debaixo de chuva, saindo aqui do centro e caminhando até o ginásio de esportes Babi Barione. Para que a gente possa falar que a felicidade não foi por inteiro, chegando ao ginásio, nós adentramos ao ginásio, e várias senhoras senhoras de crianças, jovens, senhoras e senhoras idosas, procuraram o banheiro dentro do ginásio de esportes. Lamentavelmente, o banheiro sem lâmpada, sem papel, para que pudesse ter alguma utilidade, não tendo condições de ser usado o banheiro. Aí eu falei, eu vou no banheiro masculino para verificar a situação. E não fugiu a regra, o banheiro masculino sem lâmpada, sem papel, com 4 lavatórios, só um, os outros 3 tirados pela Secretaria de Esportes. Os assentos que podemos dizer que as pessoas podiam sentar e descansar um pouco, sujas, mas sujas de acordo mesmo. Então, eu acho que um importante evento desse, eu acho que a prefeitura devia ter o senso de poder colaborar e dar condições para a pessoa que ali chegou. Outro fato marcante que me chamou a atenção foi sexta-feira, com a chuva que teve em Monte Alto. Infelizmente, a nossa rodoviária está ao caos.
chove mais dentro do que fora. E eu estive presente lá na rodoviária, eu vi seu pai lá, viu, Baltazar? Fui confirmar pessoalmente, as lâmpadas totalmente queimadas e a vazão de água é enorme pelas lâmpadas. Eu acredito, se a prefeitura tomasse uma situação enérgica, pedia a garantia dessa obra, porque parece-me que fez um ano que se inaugurou e novamente o nosso dinheiro foi jogado pelo ralo. Outra coisa que me chama a atenção, que eu quero parabenizar o Marcelo, o Vitinho e o Otoniel da CPI do asfalto, que muitas pessoas já acham que está no esquecimento. Eu gostaria que todos os vereadores passassem na rua Dr. Raul da Rocha Medeira e visse as condições do asfalto que foi empregado em Monte Alto. Hoje nós podemos ver que o asfalto se deteriorou, principalmente da prefeitura para frente, que não tem mais condições, e o asfalto foi novamente deteriorizado. A coisa que mais me chama a atenção, que esse vereador sempre frisou nessa tribuna, nas rádios, que eu fui contra a reforma e a revitalização da nossa Praça Central, onde se gastou 600 mil reais, olhem a cifra, 600 mil reais. Acredito que nenhum vereador dessa casa foi convidado para a inauguração da terceira fonte. Eu estive lá, você sabe que a nossa praça tem a terceira fonte, Elias. Tem um bacião lá que está entre as duas fontes, passa lá com a chuva que deu, tem uma poça d'água que é a terceira fonte. Só que ela não é iluminada, não tem o chafariz, mas é a terceira fonte. E ó, eu vou falar uma coisa, se não pedir uma garantia dessa obra, vai virar várias fontes ali. É uma vergonha pelos 600 mil que gastou, que eu sempre falei, e o Elias sempre falou, essa fonte foi inaugurada e tanto se bater no executivo que ela fosse inaugurada. Foi inaugurada e já está com essas deficiências no calçamento, que eu acredito, se continuar como vai, o Natal desse ano vai ser feliz, porque vai ter piscina à vontade para a nossa população. É o que eu queria deixar registrado. Próximo orador. E se quiser alguma dúvida, passam lá, eu tenho fotos e outras coisas mais. Marcelo Augusto. Popular. Próximo orador. José Cláudio Forsati. Senhor presidente, vereadores, quero agradecer aqui também ao Guilherme Leone. Você, Leone, é mais novo que eu, mas eu tive o prazer de conhecer seus avós na rua de 7 de setembro, na Vila Gadina. Minha família mora ali ainda, então eu fico muito feliz de você vir aqui hoje nessa Câmara Municipal, e eu sei da sua competência e do seu trabalho. Obrigado pela sua presença. Senhores vereadores, até o Carlinho adiantou o assunto. Carlinho, até você falou Antônio, né? É José Cláudio. Eu estive sim na caminhada, a gente esteve bem lá atrás da passeata, e a gente vai acompanhando. Eu quero aqui dar os parabéns pelas pessoas envolvidas, em nome do Roberto Val. Eu cumprimento todas as pessoas voluntárias, pessoas mesmo sem a camisa, sem o kit, esteve lá participando, incentivando essa campanha, que é sobre o câncer precoce de crianças, e a gente esteve ali caminhando. Eu confesso para você que eu fui até no Ginásio Esporte, mas eu não adentrei no Ginásio Esporte, porque eu fui para o Barretos ainda ontem. Lá também teve a caminhada Passo que Salva, e aqui em Monte Alto não foi diferente. Também foi um sucesso. É uma campanha aí que envolve muitas cidades grandes, muitos municípios, porque o Hospital do Câncer em Barretos, a gente tem um conhecimento que leva até a gente um gasto de quase 20 milhões por mês. E o governo repassa a eles arrecadação, no geral, em torno de 11, falta 9. Quer dizer, essa arrecadação tem que se fazer campanha. Se faz campanha a nível do Estado de São Paulo, fora do Estado de São Paulo, para poder ajudar o Hospital do Câncer em Barretos. Então, essa campanha, o Passo que Salva, ela vem na intenção também de garear, mas também da prevenção do câncer precoce. E a gente ontem esteve em Barretos, a gente sabe como é que é difícil uma família,
às vezes, ter esse problema que vem tão longe que às vezes precisa do tratamento. Então, em nome do Roberval, eu agradeço a todas as pessoas, o Grupo Elo, as empresas, o comércio. Então, que deu parabéns e que o ano que vem seja mais sucesso ainda. Como eu tinha falado aqui, o sindicato, nós tivemos aqui na tribuna semana passada, falando do orçamento. Eu, como presidente da Comissão de Finanças do Orçamento, a gente teve a elaboração, foi conversada, lembra, Marcelo, com alguns vereadores, como é que vai ficar o índice de aumento para o ano que vem no funcionário público. Dentro do parâmetro, nós, vereadores, temos poder de cobrar, mas não temos poder de executar. Depende do executivo mandar para a Câmara Municipal o índice de aumento para os funcionários. Até tive que falar na tribuna, se poderia, sim, fazer um estudo de 10%. Sim, nós três vereadores podemos cobrar, mas nós não temos poder de exigir, nós temos poder de pedir. Então, na elaboração do orçamento, a gente discutiu várias emendas, foram feitas aí 11 emendas aditivas, a gente, né, todos os vereadores assinaram, e o sindicato, sim, tem essa razão de cobrar. Eu também tenho pessoa da minha família que é funcionário público, e de pessoas simples, e nós temos que ter uma união. Então, senhor presidente Marcelo, na hora que marcar a reunião, nós três vereadores, está todos juntos no dia da reunião, procurar saber o que nós podemos ajudar. Esse caso de Colina, sobre o aumento dos funcionários, sobre o cartão, sobre o que poderá vir melhor aí para ajudar os funcionários. Eu tenho certeza que nós temos boa intenção. Então, eu quero, desde já, pode contar com a minha pessoa, eu tenho certeza com a Câmara, para a gente poder desenvolver um papel aí, no geral, para os funcionários públicos. Você falou, Marcelo, que lá no Paulista 1, que ali, o que foi feito, eu conheço ponta a ponta, sobre as obras que foi feito ali. Você falou um reflorestamento, certo? Eu tenho um projeto de 2004, que esse projeto ele é incrível. Ele poderá ser usado nesse projeto, nessa área. É um projeto que chama Cada Criança Nascida, uma Árvore Plantada. Até hoje não foi feito. Por que não aproveitar esse projeto e a gente poder fazer um reflorestamento nesse local? Então, eu acho que isso aí vem de encontro, a gente podemos ter aí uma conscientização melhor no meio ambiente. Hoje eu vi uma reportagem a nível nacional que Bebedouro está em racionamento de água, Bebedouro. Então, nós precisamos, sim, respeito ao meio ambiente, racionamento de água, reflorestamento. Nós precisamos fazer, eu tenho uma noção, o Zé Ricardo sabe disso, está sempre lá, alguns vereadores. Aqui no Corgo Rico, nós plantamos muitas árvores. Agora, em outros lugares, será que de lá para cá estão plantando, estão fazendo sua parte? Então, é uma preocupação, a gente precisa se mobilizar, a gente tem visto aí, semana passada, lá, fazendo um trabalho bonito sobre a paz, uma paz mundial, mas no meio ambiente, eu percebo que nós temos que andar, porque a coisa é preocupante, a coisa é séria, nós vamos ter aí no futuro grandes problemas, como já está tendo. Há 10 anos atrás, ninguém se preocupava. Hoje a coisa é séria. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Agradecer a vocês. Eu tinha mais assunto para falar, que eu vou deixar para a semana que vem, da minha visita em Brasília, semana passada, da CPFL. CPFL é uma vergonha, gente. Por que é uma vergonha? Hoje eu estive na rádio local aqui em Monte Alto, me ligaram 8 recados, que lâmpadas queimadas. 8 lâmpadas, 8 ligações. É aqui, é no ponto tal, é no ponto tal. Agora, na hora que passar para outra empresa, vai dar um problema que vocês vão ver. Na hora que queimar um transformador, um vai jogar para o outro. Não, é que você foi arrumar a lâmpada lá, encostou o fio. Por isso que queimou o transformador. Vai ser um tal de joga para o outro, vocês vão ver. Vocês vão me falar lá na frente. Próximo orador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores internautas, senhores presentes, quero aqui também registrar para a gente do Guilherme, desejar boas-vindas, que volte sempre, que acompanhe. Espero que tenha levado boa impressão, como os demais aqui presentes. Eu também gostaria de cumprimentar os participantes do campeonato aí municipal,
Espero que a final vença o melhor e, mais uma vez, o esporte seja praticado no intuito de unir as pessoas. Quero cumprimentar também o evento feito aqui em Monte Alto, em favor da Casa do Vovô Antônio e Hospital do Câncer. Isso... Oi? Passos que salvam. Isso é importante para quem sabe e conhece o trabalho desenvolvido pelo Hospital do Câncer, não só em Barretos, mas também em outras cidades onde ele funciona, ele existe. É um trabalho que falta até palavras para dizer ou expressar o que é feito lá. A gente vê pessoas de todo quanto é canto do Brasil chegar e ser atendido com o maior carinho do mundo. Todos os funcionários são educados, atendem com prazer, e o atendimento não só aos pacientes, mas também aos acompanhantes é exemplar. Então, é uma entidade onde que todos os brasileiros deveriam ajudar. E eu acho e lamento que uma entidade como essa precisa fazer campanha para pagar suas contas. Eu acho que o governo federal, estadual e os municípios deveriam dar a sua contrapartida, reconhecendo o trabalho que é desenvolvido e oferecido a todo cidadão. Mas eu gostaria aqui também de dizer que eu ouvi algumas críticas feitas, algumas obras feitas pela administração. Olha, a gente sabe que numa obra de construção, a responsabilidade de quem construiu perdura por até 5 anos. E se a rodoviária está tendo vazamento e, consequentemente, isso está ocasionando a queima de alguma lâmpada, nós precisamos reivindicar e perguntar à administração quais foram as providências que foram tomadas para que a empreiteira ou a empresa que fez aquela obra... Já tem a resposta ou não? Não tem? Então tá bom, vamos esperar para ver se a administração está agindo de acordo com a legislação. Porque o que uma administração faz? Ela contrata a obra. Para fazer essa contratação é feito um projeto básico, e em cima desse projeto básico é feita uma licitação. E a obra tem que ser acompanhada, fiscalizada por alguém da prefeitura. Isso não garante que vai ficar 100% a obra. Mas, se não ficar 100%, a administração tem que, administrando o contrato, ela tem que fazer valer a sua fiscalização, o seu poder discricionário e convocar a empresa para que corrija os erros que porventura tenham acontecido. Eu acho que a administração está fazendo isso. Mas, infelizmente, se a gente começar e analisar a lei de licitação friamente, às vezes ela é inglória. Porque o administrador público, ele é obrigado a contratar o de menor preço. E necessariamente, nem sempre o que dá o menor preço tem mais condições e qualidades para desenvolver qualquer tipo de obra, ou aquele tipo de obra. Fica condicionado a isso. Se o administrador não optar pelo menor preço, ele pode sofrer as consequências. E aí, então, é comum que aconteça esses problemas, e é comum, infelizmente, que a administração pague por um preço que, até certo ponto, não foi causadora. Mas vamos continuar administrando, fiscalizando, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos aí, num futuro bem próximo, algumas inaugurações que, sem dúvida, também melhorará consideravelmente a qualidade de vida do povo de Monte Alto. Muito obrigado. Próximo orador. Eu, senhor presidente. Só para descontrair um pouquinho, meu nome, nome do vereador Marcelo, do vereador Bicudo, do vereador João Pico, a gente pede que toda essa casa, nessa semana, torçam para o Flamengo ganhar do Vitória, senão o Palmeiras nosso vai cair. Só isso. Próximo orador. Meu Deus. Não vamos falar sobre isso. Por favor. Está terrível a situação nossa ali. Nesse momento nós faremos a interrupção dos trabalhos pelo prazo de 15 minutos, conforme o regimento interno. Faremos a interrupção
Faça um requerimento para que dê continuidade aos trabalhos sem interrupção regimental. Pedido do vereador é legal. Dentro da ordem do dia, não há nada que conste. Alguém inscrito para explicação pessoal? Eu quero, então, agradecer aqui a presença de todos os amigos, todas as amigas. Também deixar mais uma vez registrado e novamente agradecer ao Guilherme, que de uma maneira tão especial leva o nome de Monte Alto. A todos vocês que participaram dessa sessão, aos amigos que acompanharam pela internet, aos senhores vereadores também, nosso muito obrigado. E convoco todos agora para a próxima sessão, dia 1º de dezembro, aqui nessa casa. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Vocês estão bravos com o Palmeiras, gente. Nem o Santos do Pelé conseguiu.